final desse encontro nós vamos orar, segurando as nossas fichinhas, e antes de a gente fazer essa oração, eu vou colocar para você no final desse encontro um vídeo, que é um pequeno trecho de um episódio de uma série, que é talvez a primeira série que trata sobre Jesus, porque tem muitos filmes, muitas produções, mas eu acho que é a primeira série que fala de Jesus com o olhar, inclusive, daqueles que acompanhavam Jesus. É como se a história fosse contada por Pedro, por Nicodemos, por Maria Madalena. E eu assisti toda a primeira temporada porque ela é gratuita e, infelizmente, não tem em português no YouTube. No YouTube tem ela liberada para todo mundo, só que só em inglês, com legendas. Eu acho que legenda só em inglês também. Porém, essa série está liberada gratuitamente no aplicativo. Então, todo mundo pode assistir no aplicativo, no seu celular, ou num tablet, num computador, talvez. E se você tem alguma facilidade nessa área, você consegue espelhar o seu celular para uma televisão e assistir na televisão. Eu não prometo que vai ser tão fácil assim. Mas quando esse culto terminar, você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp. Possivelmente todo mundo aqui deve receber o nosso WhatsApp com os nossos devocionais diários. Você vai receber uma mensagem para facilitar aqueles que desejarem acompanhar essa série. Só tem uma temporada até agora, estão sendo financiados e patrocinados os próximos episódios da próxima temporada, mas eu recomendo demais, adorei essa série, mexeu muito comigo. No final eu vou mostrar um pedacinho que vai ilustrar exatamente a passagem que nós vamos ler hoje da Palavra de Deus. Semana passada a gente começou então essa proposta do Fique Livre do Seu Mal. E eu acho que eu estou no final aí da apresentação, tem que botar de novo, Mateus, bota aí para mim. E nessa nossa campanha, a proposta é justamente essa, convidar você a encher o teu coração de fé, acompanhando Jesus no seu ministério. Nós não vamos ver todos os encontros que Jesus teve, porque seria uma série de 20 a 30 episódios, né? Uma série de mensagens grandes, mas nós vamos durante esses 2 meses, setembro e outubro, estarmos orando nesse propósito e vamos acompanhar alguns encontros de Jesus. Semana passada a gente teve um encontro, né, de Jesus com o... Mateus, dá um play aí para mim que eu estou indo aqui, não tá, agora foi. O encontro dele com o leproso, e ele toca naquele leproso e ele declara algo muito importante. Nessa passagem, né, que nós lemos semana passada, algumas coisas ficam muito marcantes. E a primeira coisa que eu queria que você guardasse muito em relação a isso, ao que ficou marcado naquele encontro, foi que Jesus estava em ação, revelando algo muito especial, que a gente não pode esquecer. Porque não é apenas naquele encontro, qualquer episódio da história de Jesus, qualquer palavra que ele pregou vai revelar uma coisa, que a gente precisa lembrar. Tudo que Jesus fez, tudo que ele disse é uma revelação direta da vontade de Deus. E por que eu digo que é para todo homem e em todo tempo? Porque eu acredito que ele é o mesmo ontem, hoje. E a maneira como ele se revelou nas Escrituras para os homens é a maneira como ele se revela para a humanidade, porque ele é o mesmo. E ele não faz acepção de pessoas. Se ele fez por alguém, por que ele não faz por você? Só que é importante a gente lembrar disso, porque às vezes a gente pensa, a gente fica tentando imaginar como Deus é. Como é que Deus vê isso? Como é que Deus trata disso? Como é que Deus responde àquilo? E Jesus resolve essa equação. Ele fala, quem vê a mim está vendo Deus, está vendo o Pai. Basta você me ver em ação e você vai estar vendo o próprio Deus em ação. Se você quiser saber como Deus é, basta olhar para Jesus. Ele é essa revelação perfeita, perfeita. Ele fala o tempo todo no seu ministério, quando ele realiza uma cura, quando ele prega uma mensagem, quando um milagre acontece, ele fala, eu vim fazer não a minha vontade. Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Estou fazendo a vontade de Deus. Então, quando você vê Jesus em ação, o que você está vendo? Vontade de Deus. Quando você vê Jesus em ação, o que você está vendo? Está todo mundo acordado? Quando você vê Jesus em ação, você está vendo a vontade de Deus para todo homem, em todo tempo. Na passagem que nós lemos na semana passada, nesse encontro que o leproso tem com Jesus, é muito importante lembrar de 2 coisas que tem nesse versículo. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra,
esse homem vai revelar algo para a gente que vai aparecer em várias outras passagens. Que quem se aproximava de Jesus respeitava o seu senhorio. Quem chegava para Jesus e falava, olha, você tem que me atender, você tem que fazer o que eu estou querendo, é diferente. Você vai ver no videozinho que eu vou passar que os mestres da lei, os fariseus, são representados ali como pessoas que não respeitam a autoridade de Jesus. Por isso que eles não recebem nada na vida deles de Jesus. Mas todo mundo que se aproxima em humildade, abre uma porta muito grande para Deus agir na sua vida. Era o caso desse leproso. Chegou, se prostrou, colocou o rosto em terra, e ele diz assim, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a gente descobre nesse episódio que o poder de Jesus é infinitamente maior do que o poder da doença. E o poder da doença é grande muitas vezes. No caso desse cara, a Bíblia diz que ele estava coberto de lepra, estava em estado terminal, possivelmente não ia durar muito tempo. Essa doença é poderosa? É. Mas o poder de Jesus, infinitamente maior. As pessoas tinham um medo imenso de tocar ou se aproximar dessas pessoas. A gente vive hoje no tempo que a gente está preocupado com contaminação por aproximação. Naquela época, né, isso era um fato comum. Se alguém estivesse vestido com um certo tipo de roupa, afastado, dizendo não chegue perto, já sabia ter uma doença grave, altamente contagiosa, uma infecção generalizada, ninguém chega perto. Jesus chega pertinho. Esse homem, na verdade, se aproxima de Jesus, se dobra, e Jesus vai fazer a coisa mais louca que alguém poderia fazer, vai tocar. Ele não tinha o menor problema de tocar nos intocáveis, porque ele não seria contaminado. A doença do leproso não passou para Jesus, mas a cura de Jesus passou para o leproso. Jesus, ele sabia que o poder da cura que estava sobre ele não tinha comparação com o poder daquela doença, vencia todas as vezes. Eu uso a seguinte analogia: se você estiver num quarto fechado, com tudo escuro, e você ligar a luz, não tem uma briga entre a luz e as trevas. Não fica metade do quarto escuro e outra metade claro e fica vendo para ver quem ganha, não. As luzes simplesmente dissipam todas as trevas, vai tudo embora. O poder de Jesus é assim, quando ele chega, quando ele entra, as outras coisas são empurradas para fora da nossa vida. Que alguém diga amém. Jesus não tinha medo de tocar nos intocáveis, e a gente descobre que a humildade de se dispor a fazer o que Jesus quiser fazer é uma chave espiritual. E a pergunta que a gente fez, a mesma pergunta que o leproso estava fazendo, é se Jesus queria, porque ele sabia que Jesus podia, e você também sabe, todo mundo sabe que Deus é poderoso. Se você é, no mínimo, crente em Deus, você crê na sua existência e no seu poder. E não é tão difícil. Vá lá fora agora e entrevista as pessoas que estão passando na rua. A maioria delas vai dizer, claro, eu acredito que Deus é real, eu acredito que Ele é poderoso, né? E assim, a resposta de Jesus é essa que a gente precisa lembrar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, ou seja, a vontade dele é revelada, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou, ele foi limpo, ele foi purificado. Eu e você sabemos a resposta. Ele pode fazer qualquer coisa. As pessoas que dizem que não acreditam em Deus, e existem, com certeza, pessoas que não acreditam em Deus. Existem pessoas que acreditam em Deus e vivem como se não acreditassem, como se Deus não existisse. Inclusive dentro da igreja existem muitas pessoas assim. E existem pessoas que realmente encontraram em Deus uma coisa tão irrelevante que não faz parte da vida delas. Mas a maioria dos ateus que eu já ouvi, os ditos ateus que vão dizer eu não acredito em Deus, a maioria dos que eu já ouvi, eu não estou dizendo que todos são assim, dos que eu já ouvi, eles têm algo em comum. Parece que eles acreditam em Deus, mas estão revoltados com Deus. Parece que eles creem em Deus, mas estão irritados e chateados com Ele. Porque eles continuam tratando Deus como uma pessoa real. Mas se você está aqui e você está me ouvindo, talvez você tenha um pensamento diferente. Claro que eu creio que Deus é real, e se eu creio que Ele é real, eu creio que Ele é poderoso. Então essa pergunta é fácil para eu responder. Você crê que Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida? Claro que você crê. A grande questão é, você crê que Ele quer? E quando a gente descobre que Ele quer, e Jesus revelou, eu quero, é que a coisa fica completa. Cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Eu creio
Jesus quer, eu creio que Ele sempre quis e eu creio que Ele sempre vai querer, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer não apenas em uma, mas em duas coisas: que Ele é real, que Deus existe e é real e Ele é poderoso, mas também que Ele é bom, que Ele se torna o galardoador dos que o buscam, que Ele não é um Deus que está querendo ser alimentado pelos seus sacrifícios apenas. O que se conhecia sobre os deuses daquela época, até hoje, em algumas aldeias, algumas tribos e em muitas civilizações, os deuses que existem, eles existem para serem servidos, para que a sua ira seja apaziguada. A gente tem que fazer sacrifícios, e quando alguma coisa ruim acontece é porque a gente não agradou esses deuses propriamente. E Deus vai se revelar como algo completamente diferente. Ele é um Deus que Ele não quer que você faça algo por Ele, Ele quer fazer algo por você. Ele quer que você saiba que Ele está aí para você. Essa semana isso mexeu muito comigo. Eu fiz uma gravação para não esquecer, eu anotei isso de alguma maneira, como se Deus colocasse no meu coração. De vez em quando eu olho para os meus filhos, eu olho para o Davi, eu olho para a Rebeca, eles não percebem que eu estou olhando, eu olho com um olhar de imenso amor, de imenso carinho, e eles não fizeram nada para isso acontecer. E se você é pai ou mãe, você sabe do que eu estou falando. De vez em quando a gente olha para os nossos filhos e o nosso prazer e a nossa alegria por eles é tão grande. E Deus colocou isso no meu coração mais uma vez. Falou: André, os seus filhos não precisam viver pensando, né? Deixa eu repetir, os meus filhos não precisam viver pensando se eu estou feliz, se eles estão me agradando. Eles não precisam ficar preocupados em fazer alguma coisa por mim o tempo todo, porque o meu amor por eles é incondicional. Eles não precisam ficar o tempo todo pensando, desesperados: será que o meu pai está legal comigo? Eles sabem. E André, eu queria que você transferisse isso para o nosso relacionamento, porque é exatamente assim. Você não precisa fazer nada, ou não precisa se preocupar se eu estou feliz ou não. Eu amo você incondicionalmente. E eu lembrei de uma passagem que você conhece, quando Jesus sai do Jordão, batizado, e a voz vem, né? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu acho que muitas vezes filho não necessariamente traz prazer, não o tempo todo, mas eu acho que filhos de verdade sempre são amados. Filho amado, filho amado, filho amado. Eu acho que como é bom quando você lembra disso. Hoje você cantou aqui, eu me derramo nessa música, eu levanto a mão até o céu e declaro: me ama, Ele me ama, porque não tem nada maior do que isso e nada mais forte na minha vida. E se a gente souber disso de coração, isso faz toda a diferença. Esse homem teve essa revelação: Jesus, você pode, e agora eu sei que você quer. Está todo mundo aí? Amém? No episódio de hoje a gente vai falar de um outro caso, do paralítico, que vai descobrir algo semelhante. Deixa eu fazer essa leitura com você. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Cafarnaum era a cidade que Jesus morava, na região da Galileia, onde ele faz talvez a maior parte do seu ministério, naquela região. Voltou, depois de estar um pouco longe, está em casa, todo mundo ficou sabendo. Não sei se na sua própria casa que ele morava, ou simplesmente na vizinhança onde ele vivia, onde ele habitava. Então, muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Hein? Jesus possivelmente ainda estava no início do seu ministério, mas já tinha ficado muito famoso, porque ninguém nunca tinha visto alguém ensinar tão bem e realizar os milagres que ele estava começando a realizar. Mas principalmente as pessoas se aproximavam porque queriam ouvir. Jesus estava pregando a palavra, ensinando o reino. Você já teve algum professor que você gostou muito dele? Você ficou impressionado com a capacidade que aquela pessoa tinha de ensinar? Ou um professor que você achou péssimo? Nós temos, né? Você já teve aquele professor que parecia que não sabia o que estava ensinando? Que às vezes botava um PowerPoint, ou então pegava alguma coisa e ficava lendo, ele mesmo não tinha se preparado. O povo daquela época estava acostumado com esses tipos de mestres que não tinham tanta autoridade, não tinham tanto conhecimento para falar o que eles falavam. Mas quando Jesus pregava, quando ele ensinava, era
tão vivo, claro, era o próprio Deus falando, né? Tudo que ele falava sobre como o reino de Deus funciona, como é que Deus vê a vida, como é que Deus vê a sua vida, como é que Deus enxerga os seus relacionamentos, como é que Deus vê a sua história, era tão vivo, tão real, que todo mundo ficava fascinado, e a fama ia se espalhando, todo mundo queria ouvir. Você ouviu falar de Jesus? Que Jesus? Tem um cara que está ensinando os negócios, e, meu irmão, mudou a minha vida completamente. Vamos lá, é aqui perto, e de repente vem gente de tudo quanto é lado, multidão. Nesse caso, ele estava dentro de uma casa e ficou tão lotado que ninguém conseguia se aproximar. Você já conhece, acho que, o final dessa história, mas vamos dando uma olhada nela. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Então a gente não sabe quantos eram, mas sabe de 4 que estavam carregando um paralítico. A gente tem um cenário complicado, porque está tudo lotado. Se fosse uma pessoa tentando passar na multidão, talvez conseguisse. Mas um grupo, ou 4, e carregando um paralítico, não vai ser possível. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, ou seja, eles agora já estão no telhado da casa de Jesus, né? No lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham. Nessa frase a gente tem os personagens principais dessa história, são esses amigos do paralítico que vão até Jesus, e esse é o versículo para mim mais importante dessa narrativa. Jesus viu algo, Jesus viu na atitude deles fé. Ele chega para o paralítico, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Eu gosto tanto quando Jesus chama alguém de filho, porque traz para perto, mostra uma familiaridade, mostra um carinho tão grande com alguém que não tinha a menor esperança, não imaginava nem que ia conseguir chegar onde Jesus estava. Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui começa o milagre, ele ainda não aconteceu, mas não abra mão da primeira parte desse versículo. Jesus viu alguma coisa antes de agir. Jesus viu na atitude deles que eles acreditavam, que eles confiavam nele. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa nessa história. Porque gente com dificuldade, gente com necessidade, tem o tempo todo. Mas gente com essa qualidade de fé, você não vai encontrar o tempo todo. E isso é o diferencial. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Lembra que eu te falei? Os mestres da lei eram esses que deviam estar morrendo, e a Bíblia diz que sim, morrendo de inveja, porque Jesus arrebanhou todo mundo, está todo mundo querendo ouvir ele como mestre. As sinagogas esvaziaram, e está todo mundo ali em volta de uma casa. Quem é esse cara? E esses mestres da lei estão ali ouvindo, e quando Jesus fala: estão perdoados os teus pecados, eles pensam: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Isso é inverso a Deus, isso é contrário a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esses caras, se eles eram do partido dos fariseus, mas mestres da lei em geral, mas se eles eram, eles tinham sido treinados a vida inteira a reconhecer o Messias quando ele aparecesse. Mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram enxergar em Jesus de Nazaré. Não é possível. Filho de um carpinteiro. Esse é o Messias. E Jesus está ali prestes a fazer um milagre que só Deus pode fazer. Assim como só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode curar um enfermo que nasceu ou que desde a sua infância é paralítico. Mas eles não reconhecem que estão na mesma sala que Deus está. Por isso essa pergunta. Curiosamente, Jesus percebe o que está acontecendo. A Bíblia diz: Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por quê vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico? O cara está aqui, paralítico. O que é mais fácil dizer para ele? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca, o seu leito e ande. Pensa bem, se essa pergunta fosse feita a você, Jesus perguntasse para você: tem aqui um cara paralítico
O que é mais fácil eu dizer para ele? A resposta é simples. Mais fácil é dizer: os teus pecados estão perdoados. Porque você não tem o menor controle do que acontece nesse plano, né? Os seus pecados, você nem conhece os pecados daquele homem. É entre ele e Deus. Dizer que estão perdoados não traz nenhum ônus para você. Porque se Deus disser: eu não estou perdoando coisa nenhuma, vamos dizer que Deus estivesse dizendo para você: olha, você está falando que está perdoado, mas ninguém vai saber nunca. É entre ele e Deus. É invisível, é espiritual. Agora, dizer para esse cara: levanta, e ele é paralítico, é bem mais difícil, porque vai exigir uma resposta agora. E Jesus está construindo algo que ele quer dizer. É óbvio que dizer levante e anda é muito mais difícil. E eu só disse: estão perdoados os teus pecados. Mas você tem a impressão que para Jesus, ele sabia bem melhor do que eu essa resposta. Ele dizia: as duas coisas são muito fáceis. As duas coisas são bem fáceis, tanto de falar quanto de fazer. Para nós é fácil falar, para ele é fácil fazer. O que é mais fácil? Dizer para alguém: perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu amo isso, eu amo isso. Jesus tem autoridade na terra para perdoar pecados e ele faz isso. Aí ele olha para o paralítico e diz: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E adivinha o que aconteceu? Ele se levantou. Ele era paralítico desde a infância, mas agora ele está de pé. Pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu adoro essa frase também. Eu quero poder dizer ela nos próximos domingos, em nome de Jesus. Nunca vi nada igual. Como o poder de Deus é tremendo, como o seu amor é maravilhoso. Eu acho que essa é uma narrativa heróica. É uma história que facilmente você identifica heroísmo. E a gente ama histórias heróicas, né? Nós gostamos delas. É fácil você perceber. A pergunta é: você consegue ver nitidamente quem é o herói da história? Se eu perguntar para você quem é o herói dessa história, qual é a resposta? Muito bem. Não tinha como ser outra pessoa. Não é uma pegadinha. Jesus é o herói, ele é o nosso herói. Jesus é aquele que destrói o mal e salva todo mundo. Esse é o herói de qualquer história. Ele é a esperança para aqueles que já perderam a esperança. Jesus, ele revela um amor à humanidade que a gente não consegue compreender e não vê nas outras pessoas. Ele está muito mais preocupado com você do que com qualquer outra coisa. Ele está mais atento e preocupado com as pessoas do que com as possíveis disrupções. A bagunça da multidão naquela casa não incomoda. Quebrar o telhado lá dele não lhe incomoda. E gente religiosa jogando contra também não lhe incomoda. No todo o seu ministério ele vai ter gente jogando contra, gente que tinha que estar torcendo por ele, gente que eram os heróis da multidão. Jesus conta a história, né, do fariseu e do publicano. Inclusive nesse vídeo você vai ver isso lá no fundo, né? O fariseu é o herói de todo mundo, é o melhor de todos, são os mais santos. O publicano é o pior de todos, é o cobrador de impostos, né? Que todo mundo detestava. E ele fala que Deus continua olhando para o que está dentro do homem. E ele olha com um carinho tão grande para essas pessoas. E sempre tem gente que está ali apenas com o propósito de criticar. Mas, a despeito disso tudo, o nosso herói salva o dia mais uma vez. Nessa história tem herói, mas também tem vilões. Quem são os vilões dessa história? O primeiro de todos é a própria condição do paralítico. A paralisia dele, a doença, com certeza é um dos maiores vilões. É um ladrão, está roubando ele da sua vida, está roubando ele da sua família, está roubando ele nas suas finanças, está roubando o seu tempo, a sua energia, a sua vida está sendo roubada por causa desse grande vilão que veio. Jesus fala bem claramente: é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida. Existem outros vilões que nem sabem que são vilões. Aquela multidão toda em volta da casa era um impedimento de que ele chegasse até Jesus. A gente às vezes tem obstáculos na nossa frente que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa vida, não são necessariamente contra nós, mas nos atrapalham.
E são vilões, são impedimentos de que eu chegue aonde Deus queria que eu chegasse. E outros vilões eram esses religiosos que supostamente podem atrapalhar Jesus. Porque quando alguém é crítico, quando alguém só critica e fala mal e persegue, a opinião pública toda vai contra, a outra pessoa pode se sentir um pouco intimidada. Jesus não, mas a intenção deles era impedir que Jesus fosse Jesus. Blasfêmia! Como ele pode falar desse jeito? Como alguém pode se comparar a Deus? O que, se nós observássemos qualquer pessoa aqui tentando se comparar a Deus, a gente ia falar, não, está errado, não pode. Então eles estavam até tecnicamente certos, porque eles não sabiam quem era Jesus. Como é que ele ousa se comparar a Deus? Mas porque o coração deles realmente estava cheio de inveja, a Bíblia diz isso, eles poderiam estar até certos no argumento, mas estavam completamente errados na postura, na atitude. E a pergunta que eu deixo para você é essa: quantas vezes você está certo, mas está errado? Quantas vezes nós terminamos uma discussão e achamos que ganhamos a discussão, mas perdemos a pessoa, porque o meu argumento está certo, mas o meu coração estava no lugar errado e eu acabei perdendo o principal, que era o relacionamento. Quantas vezes nós estamos certos, sabemos a coisa certa a fazer, sabemos a melhor aplicação do que a gente está falando, mas a gente aborda de uma maneira tão errada que perde o principal. Quando o que está acontecendo de bom ou de ruim com outra pessoa incomoda você negativamente, você precisa fazer uma única pergunta, aquela pergunta de sempre: o que Jesus faria? Como é que ele trataria? Como Jesus lidaria com essa situação? Porque se está acontecendo alguma coisa boa com alguém, e isso me incomoda, talvez, tem grande chance de eu ter me tornado escravo da comparação. E a inveja se tornou meu senhor, está mandando em mim. E Jesus, a maneira de ele responder é perfeita. Se algo bom acontece com alguém, ele celebra junto com aquela pessoa. Ele se alegra junto com ela. Mas se está acontecendo alguma coisa ruim contra a pessoa, o incômodo que tem que causar na gente é um desejo de ajudar, nosso coração fica partido. Porque quando alguém comete um pecado, Jesus nos ensina que o certo não é ficar com raiva da pessoa, o certo é nosso coração doer, a gente querer ajudar aquela pessoa. A maneira como ele enxerga, e sem perceber a gente permite que o orgulho e a crítica sejam senhores da nossa vida e dominem a nossa vida. Jesus é perfeito para responder nos dois casos. Ele é o exemplo perfeito e completo de como a gente pode responder. E nós temos que aprender a imitá-lo, porque ele sempre vai se alegrar com os que se alegram e sempre vai sentar para chorar com os que choram. E vai ajudar você. Ele é Senhor e entende bem de empatia. Ele celebra as suas vitórias. Quantos estão felizes que Jesus celebra as tuas vitórias? E ele te ajuda quando você não conseguiu, quando você foi derrotado, quando você está caído, ele é poderoso para te levantar. E ali está um paralítico, o cara está caído. Jesus tem o poder da cura, mas tem ali os críticos religiosos querendo impedir, porque estavam cegos e não sabiam que o próprio Deus estava ali naquela casa. Mas tinha mais um herói na história que a gente não percebe, e foi o versículo que eu chamei a sua atenção. Se você perguntar para Jesus quem é o herói da história, talvez ele não diga que foi ele. Em algumas histórias, Jesus dá crédito a um outro herói, que é curioso para mim e para você, porque já vai falar de mim e de você. E dá a impressão que Jesus nomeia outro para ser o herói dessa história. Porque tudo começa nesse versículo, vendo a fé que eles tinham. Esse versículo não está solto nessa narrativa. Esse versículo é a cola que junta as duas partes dessa narrativa. Quais são as duas partes? Um homem tem uma crise e agora ele está resolvido. Ele tem um problema e agora está curado. O que cola essas duas partes é esse versículo. Jesus viu fé. A história de crise, de problema, de dificuldade, de desafio, dá lugar a uma história de sucesso, de vitória, de alegria, de felicidade, por causa de Jesus ver algo.
Vendo a fé que eles tinham, ele faz algo. E o milagre começa a acontecer. A pergunta que eu queria que você percebesse é a seguinte: quando isso acontece, quando essa passagem aparece 3 vezes na sua Bíblia, em Mateus, Marcos e Lucas, para você anotar se você quiser, as passagens são Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. E a pergunta que vem depois disso é: se Jesus viu fé, como foi que ele viu? Como é que Jesus enxergava a fé? Como Jesus vê fé? Não caia na armadilha de achar que Jesus via algo sobrenatural, que Jesus via fé de uma maneira, essa visão era sobrenatural. Pelo contrário, era extremamente natural. A maneira de Jesus enxergar fé nas pessoas, qualquer um poderia enxergar, seria fácil. Nesse caso, você vai ver que é óbvio. Depois de tanto esforço de não desistir, ele abre um buraco no teto. A primeira coisa, nessa atitude toda, o que Jesus viu? Eles acreditam, eles confiam. É extremamente natural. E nós revelamos, para que Jesus veja, porque é importante que ele veja, nós revelamos crença, fé, confiança em Deus. Antes de você voltar para casa, eu coloco essas 4 coisas para você, simples, de como eu e você revelamos que confiamos. Obedecendo nas pequenas coisas. Quando Deus fala com você algo e você faz. Não parece óbvio? E em outras, essa passagem não tem uma ordem de Jesus, a não ser no final, quando Jesus chega para o paralítico e fala: levanta. Que é a última coisa que ele poderia pedir de um homem que não pode levantar. Se Jesus dissesse: olha, eu quero que você abra a tua boca e declare isso, era fácil. Olha, eu quero que você tenha um pensamento positivo. Agora, vamos cantar uma música. Tudo isso o paralítico conseguia fazer. Mas Jesus pede a ele a única coisa que ele não podia fazer: levanta. E quando ele obedece, e isso não é obedecer em coisas pequenas, mas quantas outras passagens Jesus pede algo pequeno e algo simples? Joga de novo a rede. E faz isso, e faz aquilo. E se você tem um pouquinho de comunhão com Deus, você sabe do que eu estou falando, porque tem pequenos comandos na sua vida o tempo todo acontecendo. Deus falando com você: faz isso, faz aquilo, e você às vezes releva e fala: não vou fazer, não vai funcionar, não vai adiantar nada. E porque nós não somos fiéis no pouco. E é isso que é a melhor tradução do fiel no pouco, é ser fiel nos pequenos comandos de Deus na sua vida, para que Ele possa aumentar o nível de responsabilidade na sua vida amanhã. Quando nós obedecemos, nós estamos revelando: eu acredito. Quando nós somos gratos antes de receber, quando nós dizemos: Senhor, muito obrigado, mas ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer, eu confio em Ti, o Senhor tem o melhor para mim, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Queridos, Deus ama quando eu e você realmente temos paz nele. Você lembra quando Jesus no Sermão da Montanha fala: gente, vocês são de Deus, não vivam ansiosos, coloque Ele em primeiro plano na sua vida, Ele já acrescentou tudo que vocês precisarem, pode viver tranquilo. Jesus está dizendo com todas as letras: você pode viver uma vida sem preocupação. Tem gente que pegou esse versículo e transformou no inverso, uma vida só de preocupação. Acorda preocupado, almoça preocupado, vai dormir preocupado e faz tudo preocupado, e acumulou preocupação, não tinha nem que preocupar com coisa, mas não, deixa comigo, eu vou me preocupando, vai mandando para mim. Você conhece gente assim? Você está sentado lá, não precisa falar. Mas quando a gente faz o contrário, quando a gente é grato antes de receber, ou vive uma vida de gratidão, o que nós estamos dizendo o tempo todo? Eu confio em Ti. Mas meu filho ainda não fez nada, não importa, eu confio. Mas você já está há anos assim, está tranquilo. Lembra de José, que a gente usa tanto aqui? José escolhe viver uma vida como se Deus estivesse com ele o tempo todo, mesmo quando parecia que Deus não estava. Estou tranquilo, Deus está comigo, eu estou tranquilo. E esse é o mais importante da manhã de hoje, que é o perseverando. Nós revelamos crença em Deus quando a gente não desiste porque algum entrave aconteceu. Chegou na casa, estava lotado, como é que a gente vai entrar com o homem paralítico lá dentro?
vamos voltar outro dia. Ou então vamos desistir, vamos procurar outro curandeiro, vamos ver se outra pessoa resolve o nosso problema, vamos sei lá, no centro, vamos em outro lugar. Estou tentando lembrar o nome do pai de santo que a gente lembrou essa semana. Não, eu esqueci dele. Mas vamos nesse, vamos naquele outro, vamos resolver o problema. Mas esse aqui não vai ter como, porque a casa está lotada, não tem como chegar. Não vamos até o final. Não vamos desistir, porque fé não desiste. E se for necessário, muitas vezes você vai ter que ser criativo na sua fé. E você revela confiança em Deus. Quando parece que se esgotaram as possibilidades, de repente vem uma ideia nova. Você sabia que Deus é poderoso para te dar ideias que você nunca teve antes? Eu sou uma testemunha disso, eu conheço alguns de vocês que também são. Eu conheço gente que ficou rica, porque Deus deu uma ideia que ninguém tinha tido ainda. E Deus que dá. Deus te dá pensamentos, Deus te dá ideias. Eu acho que foi Deus que deu a sugestão do telhado naquele dia. Eu tenho essa impressão. Mas o que estava em jogo? Se esse cara, a história dele vai ser contada por gerações e gerações, e chegar hoje, aqui em 2020, a gente está contando a história de um cara que era anônimo, a gente nem sabe o nome dele, mas é uma das histórias mais fantásticas de toda a história. Foi porque ele fez algo, ele e os seus amigos principalmente, eles não desistiram. E se for necessário, a gente vai ser criativo. Mas fé não desiste. Quando você está realmente confiando em Deus, mesmo que você não tenha muito mais o que pode fazer, a sua postura continua sendo a mesma. Eu confio em Ti, Senhor. Independente de qualquer coisa. A gente vai colocar o vídeo para você assistir agora. Esse vídeo, ele não é tão longo, ele tem 10 minutos, mas eu aposto que você vai adorar cada minuto dele. Ele é muito marcante para mim. Ele é exatamente a história que a gente contou. E só para situar você, nessa série, antes desse milagre, Jesus fez aquele mesmo milagre de semana passada. Ele curou um leproso. Então a história, ela segue o fato de que alguém viu Jesus curando esse leproso e acredita que ele é poderoso para curar agora um paralítico também. E depois que a gente terminar de assistir esse pequeno trecho, nós vamos cantar uma canção e nós vamos orar. Eu vou pedir para você levantar no final a sua fichinha. Mas o que eu quero que você construa nesse tempo todo, que você recebeu até agora, que você não pode perder de jeito nenhum, é que, deixa eu voltar isso aqui, né? A maneira como nós revelamos não é tão complicado, não é sobrenatural. Jesus não viu uma luz para dizer que ele viu fé. Jesus não sentiu uma coisa, deu um arrepio, não. Ele viu uma atitude de gente que confia. E às vezes é só isso que a gente precisa revelar. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, eu confio em Ti, Senhor. Amém? Você está pronto? Vamos lá? Let me tell you a story. There were two men that went up into the temple. Excuse us. One of Please. them was a Pharisee, Festus, right? The other, tax Shalom, good to see you. word. Yes? This is Jesus of Nazareth. Who's listening? Standing by himself, goes inside to the temple and he prays this prayer. You hear okay? Yes. He's amazing, huh? God, I thank you that I am not like other men. Excuse me. Extortioners. Excuse us. Unjust. Please. Where are you going? Please. We need to see Jesus. There's no room up there. He's paralyzed from the waist down. He can't stand. There is definitely no room then. Simon, he deserves to hear Jesus as much as anyone else. Hello again. I'm so glad I found you. My friend, you're here. Look, why do you need to get closer? I saw what your master did to the leper. I know what I saw. We're trying to keep that under wraps. For now. Look at this crowd. Imagine what we'd be up Please. against. Please. Help me get my friend to him. Other tax Who's that company? I'll talk to them. Come with me. What's going on here? This is a peaceful gathering. That is what the Maccabees said. They're blocking the road. I'll move them. They haven't been told where to stand yet. Finally, he said to himself, even though I don't fear God,
if this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she does not wear me out. I'm sorry, there's too many people. But do you know him? Can't you get us any closer? I don't want to interrupt the teacher by causing a scene. What if you were me? Wouldn't you want your friends to make a scene? It was you once. What about the roof? I just wanted to hear the teacher teach. Up here. It's okay. Come up. How did you get up there? We climbed the ladder. It's easy. Thank you. Where are your parents? I see, okay. Okay, well, the man speaking is called... Jesus of Nazareth. We know him. This is how God clothes the ground, which is here today and thrown into the fire tomorrow. How much more will He clothe all of you? Excuse me. Quiet. I'm trying to listen. Do you know who you are talking to? Did you hear his disrespect? Remember Red Quarter? We're out of our element here. We have to find out who is teaching. Forget this crowd. All the more reason to be cautious. Rabbi, it's her. She is truly restored. I only heard your report, not seen her for myself. She's a different person. Why, The city on a hill cannot be hid. And if it were nighttime, Zebedee wouldn't light his lamp and put it under a basket. Put it on the stand where it could light us all. Jesus of Nazareth! I saw what you did to the leper on the road this morning. My friend has been paralyzed since childhood. He has no hope but you. Please, do for him what you did for the leper. That's a rope. Put it back, man. If you are willing, Rabbi, I know you can do this. You wanted. Get out your tablet at least. Harry! Is he in danger? I don't know. No, I don't think so. He's got room in there? Yes. Can you believe we're really here for this? Yes.
You? By whose authority do you teach? Answer me. If you are willing, Rabbi, you know you can. Hey, I'm talking to you. By whom do you teach? Certainly not the authority of any rabbi from Nazareth. Where did you study? Your faith is beautiful. Son, take heart. Your sins are forgiven. Who is this who speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone? Right. But I ask you, which is easier to say? Your sins are forgiven, or rise up and walk? It's easy to say anything, no? But to show you, and so that you may know that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. I say to you, my son, rise, pick up your bed, and go home. Easy does it. Vamos ficar de pé? Deus é bom. Vamos cantar que Ele é o nosso Deus de milagres, que está aqui no nosso meio.